Seja você bem-vindo ao nosso canal de estudos da Bíblia, Palavra de Deus. Estamos agora com a 51ª parte da verdade sobre a morte. Só que tratando a respeito dos temas do nosso curso bíblico, ainda com o tema do batismo. Caso você não tenha visto as primeiras partes, procure no YouTube, no Facebook, Paulo Lucília Saraiva. É importante que você veja, né? Acompanhe, compartilhe. Do que se trata as primeiras partes? Bem, se trata ali da entrada na morte no mundo, né? Como aconteceu. O estado do homem na morte. A solução dada por Deus para resolver a questão da morte eterna. Então veja, acompanhe e compartilhe com mais pessoas. E estamos com o tema do batismo ainda. Vamos então aqui fechar com esse tema. Vamos para as últimas informações. Esse é o local onde vamos encontrar o curso bíblico. Lembrando que o curso qual você vai encontrar é um pouco resumido. Cabe a você, com o passar do tempo, se aprofundar aí no estudo, né, da Palavra de Deus. Profundamente, fazer um estudo profundo aí. E você vai cada dia mais descobrir ali novas verdades da Palavra de Deus. Então vamos aqui seguir em frente, que Deus permaneça à frente, seja com você que está aí acompanhando. Vamos aqui levar à frente nosso estudo. Finalizamos a 50ª parte, comentando a respeito de pessoas sinceras, de coração para com Deus. Pessoas que passaram um dia por um batismo incompleto, receberam um plano de salvação pela metade. E ficou então a pergunta ali da parte passada: o que esses devem fazer ao se deparar com um curso bíblico ali repleto de verdades, cheio de verdades as quais nunca havia visto, né? Nunca lhes foram ali apresentadas, que devem se fazerem, porque a partir do momento que se faz um curso bíblico, já não está mais como inocente perante Deus. Um curso bíblico com 27 temas, são bastante informações a respeito do plano da salvação, já não estará mais como inocente perante Deus, né? Deus não leva em conta até o momento que não sabia. Mas a partir do momento que se sabe, né? Aqui diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Então, a partir do momento que passa a ter conhecimento, deve então se posicionar do lado da verdade. Deve ali legalizar a sua situação. Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando, né? Conheceu a verdade, tem que se posicionar do lado dela, caso contrário, estará então pecando. Então esses, né, os fiéis de coração, como as pessoas ali do casamento, do falso cartório, como o relato do casal ao qual vimos, no momento em que se descobriram a verdade, se posicionaram do lado dela e optaram então por nova cerimônia de casamento, né? Optaram por uma nova cerimônia de casamento, legalizando ali a sua união ali perante a lei. E em relação ao plano da salvação, né, a união do homem com Deus, aquele que é sincero de coração, descobrir então a verdade através do curso bíblico, deve legalizar a sua união com Deus. É isso que Deus espera? Deus espera desses, que ao conhecer a verdade, né, se deixem serem libertos por ela. João capítulo 8, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fez o curso bíblico, conhecer ali a verdade de Deus, como de fato ela é, deve então se deixar ser liberto. Atos 3,19, o que diz? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados. Para que sejais cancelados os vossos pecados. Então Deus espera que esses abandonem o que é o plano da salvação, coxo, o qual receberam no seu processo batismal incompleto. Plano da salvação pela metade, né? Cortado em pedaços. Deus espera que esses abandonem ali esse plano de salvação cortado pela metade. Que abandonem as irregularidades e fuja da confusão religiosa que lhes foi apresentada.
Fuja dos lugares que dão a lei de Deus por anulada, que dão ali o Velho Testamento por anulado, por inválido, né? O conselho de Deus a esse respeito para seus filhos, os sinceros de coração, Apocalipse capítulo 18, versículo 4, falando o anúncio da queda de Babilônia. E aqui no versículo 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, se você passou a ter conhecimento da verdade e você vai ficar num lugar onde tem a lei para abolida, para anulada, você vai estar pecando. Você vai estar sendo cúmplice dos pecados daqueles que lhe passaram as informações ali erradas. Babilônia, né? Significa grande confusão religiosa. Se você estudar mais a palavra, você vai saber a esse respeito. Babilônia, dentro da palavra, significa grande confusão religiosa. Então, Deus espera, né, que abandone aí, então, os locais que tem a lei de Deus para abolida, para anulada. Deus espera que o seu sincero de coração legalize a sua situação espiritual num cartório espiritual verdadeiro. Qual? A igreja verdadeira, né? A instituição religiosa aqui na terra, que por considerar a palavra, né, de Deus, considerar o Velho e Novo Testamento, no qual 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Então, a instituição religiosa aqui na terra que considerar, né, a palavra, como já disse, Velho e Novo Testamento, o qual se resume na lei, que permanece em vigor, e essa sim recebeu ali, essa instituição recebeu da parte de Deus a autorização, né, toda a autoridade para batizar em nome da Trindade, para oficializar cerimônias batismais em nome da Trindade. A união espiritual do homem com Deus. Porque não tem como uma instituição religiosa que dá a lei por abolida, por anulada, que dá o Velho Testamento por inválido, não tem como essa receber da parte de Deus a autoridade para batizar em nome da Trindade. Não tem como. Simbolicamente, o batismo se trata de quê? De morte para a desobediência. Morte para o pecado. Se pessoas ali passam pelas águas batismais, sai das águas e segue um caminho ali com lei anulada, abolida, com o Velho Testamento invalidado, esse vai continuar vivendo para o pecado. Vai continuar vivendo no pecado. Então, você aí que passou por um batismo incompleto, irregular, precisa se passar por uma nova cerimônia, por um rebatismo. Isso é preciso, né? Não profissão de fé. Não deve exigir profissão de fé, mas deve passar por um rebatismo. Deve passar por um rebatismo. Então, aqui fica o apelo, né, a você que passou por um batismo completo, mas que teve aí um encontro, né, com um curso bíblico da verdade, curso aí recheado de informações as quais você nunca havia visto, sendo que essas informações sempre estiveram dentro da palavra de Deus, mas você não sabe, você não tinha compreensão e ainda foi ensinado de forma errada. Agora que você conhece a verdade, não despreze o rebatismo, não rejeite o rebatismo. Lembra que disse Jeremias 17, verso 10? Jeremias, capítulo 17, versículo 10. É que eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus diz que ele prova os pensamentos. Eva foi provada, né?
Deus tinha conhecimento dos pensamentos de Eva. Ele sabia do que se passava na mente dela. Não era desejo dele que ela caísse, que ela pecasse. Que ela fosse reprovada ali, né? Mas o desejo dele é que ela passasse na prova. Então ele permitiu. E Deus conhecia ali os pensamentos de Eva. Dessa mesma forma ele prova, né, a cada um de nós. Ele prova também aqueles que são sinceros de coração, que passaram por um batismo incompleto, que receberam um plano de salvação pela metade. Ele prova. Cada um daqueles que dizem amá-lo. E chegou então a vez daquele que é sincero de coração, que passou por um curso bíblico, ser provado. Deus fez a verdade chegar a você. Como é que agora você vai se recusar a passar pelo rebatismo? Baseado em quê? Você vai se recusar a se rebatizar? Aquele que se recusa tem que ter argumento bíblico. Se não tiver, você viu quão grande significado tem o processo batismal. Se ali obteve todo o conhecimento, né, da verdade, e se recusar, né, a passar pelo rebatismo, isso indica o quê? Que não compreendeu, né, o que viu. Não compreendeu ali as informações que viram. E não deve exigir o quê? Não deve exigir profissão de fé, mas sim o rebatismo. Esse é o correto ali perante Deus, é o rebatismo. Por quê? Porque esses estão em condições ali físicas e mentais ali perfeitas, né? Se está ali em condições físicas e mentais perfeitas, pode se locomover, pode tomar decisões, deve sim passar pelo rebatismo na profissão de fé. Porque, como vimos lá no batismo ali de Jesus, em relação ao que Jesus fez pelos aqueles que nascem com deficiência mental, para aqueles que ali no leito de dor, de morte, aceitam Jesus, mas não tem como passar pelas águas. O que Jesus fez por esses não é válido para aqueles que estão em perfeito estado físico e mental. Então, esses devem sim passar pelo rebatismo. Devem sim passar pelo rebatismo. Veja, se o batismo em relação ao número de vezes fosse uma única vez, aí sim, você estaria ali, você teria razão, né, para não querer um rebatismo. Você teria razão em se recusar a passar por uma nova cerimônia batismal. Só que dentro do plano da salvação, o rebatismo se trata de um ato de misericórdia da parte de Deus. Se trata de uma nova oportunidade, uma porta aberta. Deus, conhecendo a fraqueza do homem e os enganos de Satanás, deixou o rebatismo como porta aberta, tanto para aquele que um dia passou pelo curso bíblico, passou ali pelo batismo, todo ali da forma como Deus ali deixou, viveu um bom tempo dentro da igreja, e aí depois decidiu se afastar, decidiu voltar para a velha vida de pecado. E Deus deixou o rebatismo tanto para esse, se um dia ali se arrepender e desejar voltar, como também para quem? Como para aqueles que foram ensinados de forma errada, aqueles que vivem na ignorância, né? Para que esses ali, ao descobrir a verdade, se posicionem do lado dela e passem por essa porta, né? A porta do rebatismo. Então, não deve exigir profissão de fé, mas sim um rebatismo. E ao recusar, né, o rebatismo, aquele que vive na ignorância, né, que recebeu um plano de salvação por incompleto, quando ele recusa, né, o rebatismo, está sendo o quê? Está sendo injusto para com Deus. Está sendo injusto para com Deus. Por quê? Porque na sua primeira decisão,
pelo batismo, não foi preciso muita coisa para se decidir por Jesus, para descer as águas. Foi-lhe apresentado um Jesus que salva, um Deus que é amor, né? É misericórdia. Com certeza Deus é tudo isso e muito mais. O que mais foi lhe apresentado? Um plano de salvação pela metade, né? A palavra cortada em pedaços. E esse não hesitou em aceitar. Não hesitou em aceitar. Relembrando Jeremias 17, verso 10, diz que Deus prova os pensamentos, né? Deus prova os pensamentos. E no momento então que Deus ali envia um curso bíblico diante daqueles que são sinceros de coração, chega então a vez desses serem provados. Chega a vez desses serem provados. Então devem sim, né? Ali ao final do curso bíblico, após ele ter conhecido toda a verdade, devem sim passar por um rebatismo. E mais. Lembra que os casais ali enganados, né? Denunciaram o falso cartório? Trazendo então para a vida do homem com Deus, a vida do homem com Deus. Após o sincero de coração fazer o curso bíblico, conhecendo toda a verdade, após regularizar a sua união com Deus através do batismo, é dever seu denunciar o quê? Os enganos de Satanás, né? É dever desse ali denunciar os enganos de Satanás. Através de quê? Através do pregar a palavra de Deus. Através de falar da palavra de Deus. Atos, capítulo 18, versículo 9. Aqui a ordem dada a Paulo diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então, aquele que vive na ignorância, né, após conhecer a verdade, após legalizar sua situação com Deus através do batismo, deverá falar e não se calar, né? Falar de quê? Da palavra, né? Deverá seguir a ordem ali dada em Mateus 28, né? De ir pregar o evangelho àqueles que vivem ainda na ignorância, né? Que como eles um dia viveram, aqueles que ainda estão ali sem ter conhecimento, estão sendo enganados, né? É dever então ir levar a mensagem ao mundo e ganhar pessoas para Cristo, para o reino de Deus. Esse foi o nosso estudo a respeito do tema do batismo, né? Bastante informações. E cabe a nós decidirmos o que vamos fazer com os direitos, né? Lá no batismo de Jesus foram dados direitos, portas foram abertas para os vivos, direitos foram dados ao homem, né? Direitos condicionais. Cabe a nós decidirmos o que vamos então fazermos com os direitos os quais recebemos no momento do batismo, do nosso batismo. Após o batismo, todos os dias temos que tomar decisões. E essas devem estar de acordo com o plano da salvação apresentado por Deus. Para que possamos aí permanecer tendo direito à salvação, tendo direito a sermos adotados por Deus como filhos. Então esse foi o estudo sobre o batismo, né? Bastante informações. Na próxima parte vamos aí para o último tema. É outro tema também que vai ser um pouco ampliado, né? A necessidade de fazer isso, porque existe uma confusão muito grande em relação a esse outro tema aí, que se trata da igreja verdadeira de Deus. Vamos então aguardar a próxima parte do nosso estudo. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.